Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Leandro Travassos e hoje eu vou ensinar a fazer um pão integral. Para isso vamos precisar de 250 de farinha de trigo integral, 5 gramas de sal, 10 gramas de açúcar mascavo, 10 gramas de manteiga, 15 gramas de fermento biológico seco e 150 a 200 gramas ou ml de água. Para começar a nossa receita, nós vamos utilizar o método direto, que é o método que coloca todos os ingredientes de uma única vez e em seguida sova a massa. Vamos lá? Primeiro eu vou colocar o açúcar. Em seguida, o fermento. Vou misturar na massa esses ingredientes secos. Na sequência, acrescento o sal. A manteiga irei acrescentar somente depois que eu tiver misturado a água na massa. Vamos acrescentar água na nossa massa. Não vou acrescentar toda. Vou deixar só um restinho caso eu precise ajustar a massa lá na frente. Misturamos todos os ingredientes até a massa ficar homogênea. Incorporei todos os ingredientes secos da massa e nesse momento a gente vai acrescentar a nossa manteiga. Incorporamos a manteiga na nossa massa. Estou aproveitando o bol, que no bol a gente consegue aproveitar melhor tanto a farinha quanto os outros ingredientes que acabam ficando no recipiente. Incorporamos os ingredientes secos e a manteiga na nossa massa. Vamos colocar na bancada e vamos começar o processo de sova da massa. Terminado o nosso processo de sova, temos como resultado uma massa mais elástica, mais macia. E agora que a nossa massa já vamos deixar nossa massa descansar por 20 minutos e depois de 20 minutos a gente volta, tá ok? Pronto, pessoal, como eu falei, depois de 20 minutos da massa descansada, como vocês podem ver, eu cobri a massa com um saco plástico. Geralmente nesse período de descanso eu coloco um plástico em cima da massa, que é justamente para não ressecar a parte de cima da massa e conservar o máximo dos gases que saem da nossa massa, tá bom? Vamos lá. Vamos tirar o nosso plástico. Vocês podem notar uma massa tá bem fofinha. Vamos uma massa elástica. Vou acrescentar um pouquinho de farinha aqui na nossa bancada, justamente para a gente poder
modelar melhor a nossa massa. Pronto. Temos a nossa massa. A gente vai modelar essa massa e em seguida a gente vai colocar na nossa assadeira. Geralmente eu já deixo preparado a minha assadeira untada com um pouquinho de óleo, que é justamente eu unto ela todinha para poder receber a massa e quando ela for para o forno ela não grudar. Já vou deixar aqui. Vamos modelar nossa massa. Uma dica importante que eu sempre dou, que é essa parte de baixo, que a gente chama de fecho da massa, a gente dá uma pregadinha nela e ela deve ficar sempre pro lado de baixo na nossa assadeira. Agora a gente vai deixar ela fermentar durante 45 minutos, coberto com plástico também. E aí depois de 45 minutos nós voltamos e mostramos qual é o resultado da massa fermentada e aí levamos para o forno. Deixei a minha massa descansar durante 45 minutos, que é justamente para ela poder fermentar, para eu poder levar para o forno. E o resultado nós temos aqui uma massa bem crescida, né? Para ainda deixar o nosso pão integral ainda melhor, ainda mais saudável, eu vou acrescentar na parte de cima, eu coloquei uma quantidade, tem 20 gramas aqui de farinha de aveia, ou aveia em flocos, né? Você pode usar um dos dois. Pronto, coloquei o aveia em flocos e agora a gente vai levar para o forno e deixar assar durante 20 minutos. Se durante 20 minutos ele não assar totalmente, coloco mais 5 minutos. Mas geralmente 20 minutos aqui no meu forno é o suficiente para assar esse pão, tá bom? Daqui a 15 minutos eu volto e mostro o resultado aqui para vocês. Pronto, pessoal, esse é o resultado do nosso pão integral. É um pão mais escuro e também ele não cresce tanto quanto o pão da massa branca, justamente porque a farinha integral ela contém todos os elementos do grão de trigo, né? Por isso que ele deixa essa coloração mais escura e ele é uma massa, ele deixa a massa um pouquinho mais pesada do que o pão da massa branca, né? Mas não fica menos gostoso, pelo contrário, fica muito mais gostoso, tem muito mais sabor do que o pão de farinha branca. E essa foi a nossa receita. Se você gostou, deixa o seu like aí na nossa página e se você não é inscrito também no nosso canal, se inscreva e convide quem você quiser para curtir a nossa página. É assim, você recebe toda semana as nossas receitas de pão artesanal. Pois um grande abraço e até a próxima!